qual o problema do socialismo, né? A gente nem vai falar do comunismo, pois é algo ainda mais, digamos assim, complexo, né, para a gente lidar com as conjunturas sociais, culturais, atuais, né? Mas assim, qual seria assim o grande problema que o socialismo teria que resolver para ser de vez um arquétipo ideológico, político, econômico e social perfeito, sem falhas, né? Ou pelo menos quase perfeito e com falhas pequenas, irrisórias e nem um tanto mais relevantes que o próprio sistema. Né? Talvez o grande problema do socialismo esteja em ter que contar, né, contar com o bom mocismo, digamos assim, de cada um de nós. Porque, veja, os capitalistas sempre apontam no socialismo o problema da inércia não existente. Ou seja, no capitalismo a gente tem uma ideia de que a gente tem que produzir, 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 superar nossos limites, superar nossas expectativas, superar o nosso próprio eu, né? E aí a gente consegue galgar mais espaço, galgar mais capital, mais status e tudo mais. No socialismo, como todos serão iguais, né? O lixeiro, o juiz, o professor, o advogado, o policial, o médico, todos que desempenham funções sociais necessárias, e aquelas funções necessárias são aquelas que existem, pois se existem são necessárias, né? Então todo mundo vai ser igual. Não importa o quão você seja bom, o quão você seja maravilhoso, o quão você seja espetacular e muito acima da média em comparado com os seus companheiros que exercem a mesma função, você vai ganhar o mesmo tanto que eles. O seu privilégio de ter um dom natural extraordinário é o privilégio de poder doar esse dom extraordinário para a sociedade a qual você faz parte. É uma ideia bonita? É uma ideia linda, é bonito pra caramba isso. Qualquer pessoa minimamente racional vai achar que isso é bonito. Veja, olha, o meu privilégio em ter um dom, uma inteligência, uma capacidade, uma habilidade acima da média, o privilégio é o poder dar essa habilidade, esse dom para a sociedade, e assim sendo fazer com que essa sociedade seja melhor, uma sociedade mais querida, uma sociedade mais interessante, uma sociedade cada dia melhor. Assim, é bonito, é muito bonito, mas o problema você vai precisar de pessoas que sejam mas muito evoluídas, tanto espiritualmente quanto psicologicamente, quanto que tenham um senso de comunidade muito forte, que tenham uma capacidade, né, de se doar para o outro muito forte. É até um tanto engraçado a gente estar falando isso. É uma sociedade ocidental que é basicamente cristã e que muitos dos preceitos cristãos são isso, é o doar para o próximo e tudo mais, mas a gente percebe que isso não é muito simpático ao ser humano, essa ideia. Ela não é muito, digamos assim, muito interessante para todo mundo. Então esse é um problema a ser resolvido para o socialismo como um todo, né? Como fazer as pessoas aceitarem que o melhor que elas podem ter é uma contribuição mais relevante para a sociedade e não ter mais status, ter admiração em forma de dinheiro, em forma de acúmulo de capital ou em forma de poder e tal. E óbvio, abrindo um aspas aqui, claro que a gente está falando do socialismo dos livros, né? Do socialismo clássico, não daquilo que algumas pessoas põem o nome de socialismo ou para engrandecer ou para menosprezar o sistema, né? A gente está falando da ideia clássica de socialismo, né? Lembrando que não é porque você põe numa macieira o dizer que aquilo
é uma mangueira, né, que aquela árvore vai produzir manga e deixar de produzir maçãs, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Quando a gente está falando dos clássicos, a gente está falando do clássico e não daquilo que pode ter o nome da ideologia, pode defender a ideologia, mas na prática não tem absolutamente nada a ver com a ideologia, tá? Só fechando esse aspas. Então, o capitalismo, como ele lida com a ganância, com a inveja, com o egoísmo, né, é muito mais fácil de trabalhar. Por isso que é o sistema que está aí posto, né? Gostando dele ou não, ele está aí posto, porque ele lida com sentimentos muito mais sinceros do que o socialismo, que vai depender, né, desse amor ao outro, dessa compreensão ao outro. E aqui a gente não está falando de bem e mal, a gente está falando de sistema e sistema. Né? Um sistema não é mal em si mesmo e o outro sistema não é bom em si mesmo. Isso também tem que ficar bem claro. Né? O capitalista, ele não é mal. O socialista ele não é bom, e o socialista ele não é bom, não é mal, e o capitalista também não é bom, simplesmente por defenderem esse tipo de ideologia. Né? Para definirmos, né, dentro da filosofia ainda bom e mal, é muito complicado para ficarmos só presos em ideologias, ainda mais ideologias político-econômicas, que é mais complicado ainda. Agora, é claro que esse apelo ao coletivo, ao que todos estejam bem, a que todos tenham o mínimo necessário para existirem, né? É claro que isso soa, né, numa sociedade cristã, ou pelo menos deveria soar numa sociedade cristã, algo um tanto quanto benfeitor, benéfico, e aí por diante. Assim, o grande problema do socialismo é justamente superar o egoísmo, superar todos esses sentimentos sinceros, mas um tanto quanto nefastos que o ser humano possui. O capitalismo, por outro lado, soube trabalhar muito bem isso, e é por isso que ele saiu, queira ou não queira, vitorioso nessa guerra.